Que bom! Estamos de volta para mais uma aula virtual, remota, voltando com leitura, né, que foi a proposta da aula passada. Então, pegue aí seu livro de português, né, bem bonitinho, seu livro de português, linguagens, tá certo? Para que a gente possa dar início à nossa aula. Mas antes, né, vamos fazer a nossa acolhida, realmente, um momento de pensarmos em nossas atitudes, nos arrependermos de alguma coisa que tenhamos feito, magoado alguém. Deus, em sua misericórdia infinita, Ele nos olha, nos ampara e nos perdoa, né? Se esse arrependimento for verdadeiro. Então, feito isso, né, eu peço para que você pegue sua agenda, certo? E junto comigo, né, faça as anotações necessárias. Vamos fazer a correção da página 49 a 53, né? Lembrando para você que a 49 a 53, inicialmente, na 49 é o texto, né, o lado sombrio da tecnologia, aí ele perdura até a 50, parte dele na 51, e ainda na 51 a gente começa com o nosso estudo de texto, tá certo? A gente começa a compreensão e interpretação. Vamos lá. Na primeira questão ele diz assim: de acordo com a neurocientista, né, Souza, só diz isso, aí diz o item A. Quais são as consequências para a mente humana do uso excessivo de dispositivos interativos como computadores, tablets e smartphones? Né? Aí, ele não está pedindo sua opinião, ele está pedindo para que você, de acordo com a neurocientista, você vai dizer, né, que, segundo ela, o uso excessivo desse dispositivo deixa a mente em estado de confusão sobre aqui e o agora e torna a pessoa pronta, né, para responder imediatamente a um estímulo, certo? No item B, pergunta: quais são os benefícios especificamente de videogame das redes sociais? Né? Quais são esses benefícios? Eles existem. Os videogames desenvolvem a coordenação motora e a memória. Nos idosos, a interatividade e possibilidade pelas redes sociais, né, que estimula a formação de novas células cerebrais e ajuda a combater os sintomas de depressão. Né? Utilidade. Segunda questão. A entrevistadora procura esclarecer a relação que a entrevistada teria feito entre a doença de Alzheimer e o autismo, entre essas doenças e o uso excessivo da tecnologia. A. O que o uso excessivo da tecnologia e essas doenças têm em comum? Tanto em situação como em outra, perde-se momentaneamente a noção clara de presente, passado e futuro. Né? A resposta curta, clara e objetiva. Em que elas se diferem? Né? Aí você vai dizer: o Alzheimer, está lá no texto, à medida que avança, provoca a perda de células cerebrais, conduzindo o paciente a um estado de alienação crescente. Quanto ao uso excessivo de dispositivos interativos, não há provas científicas de que ocorra a perda de células cerebrais. Né? Então, vamos para a página seguinte, a terceira questão em que ele diz, né? Em busca de respostas objetivas, a entrevistadora pergunta sobre o número de horas máximo que uma pessoa pode ficar submetida à tecnologia. Qual é esse tempo, né? E agora, hein? Vamos lá. Qual é a opinião da cientista sobre isso? A opinião dela é que o problema não é o tempo, né, que a pessoa passa online, mas o que ela deixa de viver no mundo real, como encontrar amigos, caminhar pela praia, né? Infelizmente, isso não está sendo possível nos dias atuais, quem diria, né? Item B. Qual é a importância, segundo o ponto de vista de Souza, de as pessoas viverem experiências variadas e frequentes no mundo real? Olha aí, o cérebro formula, né, conceitos com base na memória e no conhecimento. E essa experiência é essencial para a construção da individualidade e a formação da identidade, certo? Souza analisa a mudança de um comportamento das pessoas nas redes sociais. Que mudança do ponto de vista ético e comportamental as redes sociais estão provocando nas pessoas? Boa, né, essa pergunta? As pessoas no mundo virtual se expõem mais e se comportam de modo que jamais fariam no mundo real, muitas vezes perdendo limites éticos. Quinta, a especialista também examina as mudanças químicas que ocorrem no cérebro quando há excesso de interatividade. É o caso, por exemplo, de dopamina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Né? Dopamina. A.
O que ocorre, por exemplo, quando uma pessoa muda de fase no jogo de videogame? É liberada uma dose, né, de dopamina, o que proporciona a sensação de prazer. Que reação a pessoa tem em seguida? Ela vai querer receber mais, né, novas doses, né, e por isso fica horas jogando. Por que a produção excessiva de dopamina é preocupante? Porque o excesso afeta diretamente a córtex pré-frontal, certo? Região do cérebro que é a sede, né, onde acumula a consciência, no qual a pessoa processa o conceito que faz de si mesma e as noções de tempo e de espaço, tá bom? A pesquisadora compara o efeito que tem sobre as crianças, as histórias em quadrinhos e a televisão, por um lado, e a internet e os games por outro. Para Susan, por que a influência da internet e dos games é mais preocupante? Boa, né, essa pergunta? Porque a internet e os games levam a pessoa a ter uma percepção da vida como uma sucessão de pequenas tarefas desconectadas entre si. Ela te leva a pensar que tudo não está conectado. A tecnologia é vista normalmente como importante aliada para a construção de educação inovadora. É uma afirmativa. Qual é a opinião de Susan sobre essa visão? Ela discorda dessa visão, alegando que os professores reclamam da falta de concentração de seus alunos e que pais relatam que seus filhos gastam muito tempo nos computadores, comparando-se com o que dedicam a um livro. Verdade, né? Muito, muito verdade mesmo. Que solução ela propõe para que os jovens tenham maior concentração nos estudos? Professores inspiradores, né? Que com auxílio da tecnologia identifiquem e desenvolvam talentos, né? Fica aí a dica para a gente também. Como conclusão, responda: qual é a opinião da neurocientista inglesa a respeito dos benefícios ou malefícios da tecnologia na vida das pessoas? A opinião dela é que a tecnologia não é boa nem má em si, mas pode trazer benefícios e malefícios. Tudo depende do uso que se faz dela. E você? O que acha dos dispositivos interativos? Fica aí, né, sua resposta pessoal. Espero que ela esteja bem fundamentada, organizada, tá certo? Que você possa também estar emitindo aí sua opinião. Ainda na página 52, nós temos, né, a linguagem do texto. O título da entrevista é O Lado Sombrio da Tecnologia. Existe uma avaliação apreciativa nesse título? Justifique sua resposta. Sim, né? A palavra sombrio, né, já faz antever que a entrevista vai abordar os problemas resultantes da tecnologia, o que nem sempre é comentado, né, que sempre geralmente é ofuscado. Observe o emprego da palavra ininterruptamente neste trecho da entrevista. Aí ele faz lá, fala, aí ela pergunta: essa palavra foi formada desta forma, in mais ininterrupto mais mente. Forme palavras acrescentando a partícula in a. Inflamável, ininflamável. Inteligível, ininteligível. Iludível, iniludível. Imitável, inimitável. Terceira. Em deixam a mente um estado de confusão sobre o aqui e o agora. As palavras aqui e agora foram empregadas de modo especial. A. Qual é normalmente a classe gramatical dessas palavras? A classe dos advérbios. No trecho, que papel gramatical elas têm? Elas vão ter o papel de substantivos. Que palavras poderiam, no item C, substituir no trecho sem mudança de sentido as palavras aqui e agora? Poderiam ser lugar e tempo, né, na ordem, respectivamente. Relê esse trecho da entrevista. Passar 5 horas seguidas jogando videogames ou no Facebook pode ser estimulante, mas não 5 horas a menos para conversar cara a cara com um amigo. Qual é o sentido da expressão cara a cara no contexto? Tem o sentido de presencialmente, não é verdade? Certo? Ela está aí, né, para a gente entender, em contraposição online, ou seja, o não presencial, tá certo? E aí pede para você trocar ideias, tá certo? Em seguida propõe a produção de texto, que não foi o nosso caso, e a gente conclui assim, né, a nossa correção. Espero que você tenha acertado. Ler, interpretar, fazer parte da tarefa, uma tarefa, né, que pede de vocês, espera de vocês atenção e dedicação. Nada de preguiça, né, para ler os textos.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, volta lá, pausa o vídeo, tá certo? Ou, se preferir, entre em contato comigo. Um abraço carinhoso. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.